Paz, meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos ler dois pequenos textos nessa noite. Anunciar que o culto infantil já está disponível. Quem quiser... com a Rocio, pode encaminhar as crianças ali que o cultinho já vai começar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o verso de número 12. Bom, como a maioria dos irmãos acredito eu que saiba, hoje nós vamos falar sobre o segundo ponto da nossa série, que seria os solos Cristos, somente Cristo. Acho que com o vídeo a gente já pode encerrar, né, e dar graças a Deus pelo culto. É bem didático e bem objetivo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o verso de número 12, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos ler agora Mateus, capítulo de número 7, e o verso de número 24. Mateus 7 e 24. Que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Esses textos por enquanto. Hoje nós vamos fazer uma pregação expositiva, como é o nosso costume aqui no Botânico. Hoje não, nesta série, né? Vamos fazer uma pregação temática. E separei estes dois versículos que são bem objetivos com relação à pessoa de Jesus. O primeiro deles, em Atos 4, é quando Pedro está pregando e quando ele está falando sobre, perante o Sinédrio, acerca daquilo que estão lhe indagando, essa expressão que ele usa no verso de número 12: E não há salvação em nenhum outro. E nós vamos ver que ele continua dizendo: Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E este versículo 12 de Atos 4, ele está em consonância com toda a Escritura. Porque nós vamos ver que as Escrituras, de uma forma inteira relacionada, ela se refere acerca de Jesus. E como nas palavras do apóstolo Pedro, não há salvação em nenhum outro. Não há outro nome, não há outra pessoa, não há qualquer outra criatura debaixo do céu. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser acerca de Jesus de Nazaré. E é isso que as Escrituras, ela vai nos expor. Toda ela está relacionada acerca da pessoa de Jesus. E eu quero tentar ser bem objetivo hoje, para a gente não fugir muito do assunto, porque falar acerca de Jesus nas Escrituras é algo muito riquíssimo, porque toda ela está direcionada para Ele. Usando a expressão do apóstolo Pedro acerca da salvação em Jesus, e juntando com Mateus 7,24, que
que nós conhecemos muito bem. Jesus, Mateus 7, ele ainda é a continuação do Sermão do Monte. E Jesus ainda está dando diversos ensinamentos. E ele fala acerca daqueles que ouvem a sua palavra. E nós vamos ver que no texto de Mateus 7, Jesus vai dizer que os dois homens daquela parábola ouviram a mesma palavra. Os dois ouviram as mesmas coisas. A diferença é que um pratica e o outro ouve e não pratica. E é isso que o ensinamento que a parábola vem nos trazer, de que eles ouvem a mesma coisa, mas agem de forma diferente. Um praticando e o outro não praticando. Um está com a sua casa firmada na rocha e o outro está com a sua casa firmada na areia. O mesmo vento, o mesmo ímpeto, as mesmas circunstâncias vêm sobre as duas casas, mas uma subsiste e a outra não. Porque assim como hoje nós estamos aqui neste templo, e nós estamos aqui confiantes de que tudo está no seu devido lugar, de que as paredes estão bem sustentadas, que o telhado está bem firme, que o local onde os nossos pés estão pisando, ele também é firme. Porém, nós estamos enxergando as paredes, nós enxergamos o forro, nós enxergamos por fora o teto, mas nós não enxergamos o fundamento. Nós não enxergamos aquilo que dá sustentação a este prédio que está abaixo da nossa superfície. E é este fundamento que faz toda a diferença para que uma casa permaneça em pé ou não. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar acerca de Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. E como Pedro diz, não há nenhum outro a não ser a pessoa de Jesus. A igreja precisa estar em um alicerce seguro, assim como uma casa edificada. E esse alicerce é a pessoa de Jesus Cristo. A garantia da nossa salvação não está naquilo que nós fazemos, na forma como nós praticamos o nosso cristianismo. Ela está firmada única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Por isso é um firme fundamento. É uma rocha inabalável. É algo que suporta qualquer vento, qualquer tempestade, porque não somos nós que estamos dando sustentação, mas é Cristo quem sustenta a nossa fé. É Cristo quem sustenta o nosso cristianismo. E se o nosso cristianismo estiver baseado, assim como o exemplo do que supõe o vídeo, em outras coisas, na instituição, na religiosidade, nas boas obras, nós não permaneceremos de pé, porque a igreja precisa estar firme na pessoa de Cristo e nenhuma outra coisa. Em Jesus Cristo, Deus se revela na miséria, na fraqueza, na dor e no sofrimento. Com o poder do amor venceu a injustiça, a violência e a morte. Nós nos lembramos do profeta Isaías quando fala acerca de Jesus. Nós podemos olhar para uma casa e enxergá-la superficialmente, muito bela, muito bonita, aprazível aos olhos, mas se ela não estiver sobre um bom fundamento, ela provavelmente poderá ruir e toda a sua beleza cair por terra. E parafraseando isso é que nós nos lembramos de Isaías, quando ele diz acerca da pessoa de Jesus: homem de dores, sem formosura, em que nós olhávamos para ele e não víamos beleza, mas ele é o firme fundamento. Assim como uma casa bela pode ruir porque não está bem fundamentada, é como se os homens da época de Jesus olhavam para ele e não enxergavam nele as coisas que eles queriam enxergar. Não enxergavam a beleza que eles achavam que ele deveria ter. Não enxergavam a pompa, a grandeza que eles entendiam que alguém que se auto-intitulava Filho de Deus deveria ter. E eles não reconheceram. É o que João 1,12 vai dizer. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Não enxergaram quem ele realmente era. Não enxergaram nele o Filho de Deus. Não viram nele aquilo pelo qual ele veio fazer. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Eles esperavam outra aparência, outra formosura, outra pomposidade.
Mas o mesmo texto, João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A quem o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos, porque não eram filhos de Deus. Mas através da adoção, deu-lhes este poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O mesmo nome que Pedro está dizendo aqui, que não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Cristo, o Filho de Deus. Por isso que a forma como ele veio não era a forma esperada. E os homens não reconheceram, não entenderam qual era a sua missão, e por isso desprezaram. Continuando adiante, vivemos em uma época em que a cruz parece ter perdido o seu significado. A cruz de Cristo, mais especificamente nos nossos dias atuais, aqui em nosso país, nós vemos a cruz sendo desacralizada. Nós vemos a cruz, ela está sendo vilipendiada, humilhada, usada como uma maneira de ofensa. Porque a época em que nós vivemos, parece que a cruz perdeu o seu significado. Mas ao nós olharmos para as coisas que estão acontecendo e vemos eles fazendo isso, não deve ser espanto algum. Não podemos esperar que o mundo reconheça a cruz de Cristo. Não reconheceu na sua época, não vai reconhecer hoje. O problema é quando a própria igreja cristã não reconhece o sacrifício de Cristo na cruz como deveria. Deturpa a cruz de Cristo, fazendo dela outras mil coisas, menos aquilo que é o seu real significado. Por quê? Porque a cruz é o elemento central da fé cristã. A cruz de Cristo, aquilo que simboliza a missão de Cristo, ela é central à nossa fé cristã, meus irmãos. Nós não podemos esquecer que o Cristo é o Cristo crucificado. Que é o que o apóstolo Paulo ele vai dizer, que ele não se propôs a pregar nada entre os coríntios, senão a Cristo e este crucificado. A cruz que é um escândalo para o mundo, é esta mesma cruz que nos trouxe a vitória através do Filho de Deus. A mesma cruz que o mundo se escandaliza, que o mundo não consegue entender a loucura da cruz, esta cruz é central à nossa fé cristã. E nós vamos ver mais adiante as implicações que ela tem na nossa vida cotidiana e diária. Após a centralidade das Escrituras, que nós estudamos há 2 domingos atrás, que as Escrituras é central dentro da fé cristã, após a centralidade das Escrituras, passamos ao coração da boa nova que as Escrituras anunciam. Cristo, o crucificado. As Escrituras é central para a nossa vida cristã. E elas anunciam uma boa nova, que é o seu cerne, o seu centro, Cristo, o crucificado. E vamos ler alguns textos. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Versículos 13 e 4. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 4, que diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. A cruz é o clímax das Escrituras. A cruz é o ápice da Escritura. A cruz é o centro das boas novas do Evangelho. É o Cristo crucificado segundo as Escrituras. É o Cristo ressuscitado segundo as Escrituras. E Paulo diz: antes de tudo, o que vos entreguei é o principal, que Cristo morreu naquela cruz.
Não porque o Império Romano decidiu matá-lo, não porque os judeus decidiram rejeitá-lo, não, porque era para cumprir conforme as Escrituras. E ele ressuscitou porque era conforme as Escrituras. A cruz de Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. A história bíblica, ela tem o seu ápice na cruz, quando Cristo é crucificado. Por isso que para nós, a cruz, ele é o elemento central da fé cristã. Porque toda a vida de Cristo é um caminhar em direção à cruz. Todo o ministério de Cristo era um caminhar em direção à cruz. Jesus diz isso aos seus discípulos e eles a princípio não entendem. Jesus está falando diversas vezes, dando indícios daquilo que ele passaria. E quando uma das últimas vezes em que ele vai falar sobre isso, Pedro diz: não, Senhor, que não seja assim. Mas Jesus vem a sua vida inteira, o seu ministério é um ministério em direção à cruz. A sua vida é em direção à cruz. A sua vida toda caminha para a cruz. Ele é o ápice das Escrituras. Ao considerarmos todo o texto sagrado, descobrimos que o Cristo crucificado está no centro da Escritura. Quando nós olhamos para toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos descobrir que Cristo, ele é o ápice, ele é o centro da Escritura. E há dois porém com relação a isso. O que vem antes de Cristo, o que vem antes da cruz, é preparação para a cruz. Tudo que vem antes, na Bíblia Sagrada, é uma preparação para a cruz de Cristo. E tudo que vem depois da cruz de Cristo é desdobramento da mesma cruz. A cruz é o centro. Nós não podemos perder este pensamento importante da centralidade da cruz de Cristo na fé cristã. Tudo que aconteceu antes de Cristo apontava para a cruz, preparava para a cruz, estava trilhando um caminho em direção à cruz. Nas Escrituras é assim, e tudo que acontece depois da cruz tem desdobramento a partir dela. Por quê? Porque a cruz de Cristo é o elemento central da nossa fé cristã. E nós não podemos nos esquecer disso. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5 e de número 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, e não há redenção por meio de nenhum outro. Cristo é um mediador entre Deus e os homens. E louvado seja o nome do Senhor, porque fez de nós filhos de Deus através do seu sacrifício. Ele é o mediador entre Deus e os homens, e a si mesmo se deu em resgate por nós. Deus exigiu um preço por este resgate. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a reconciliação, ele vai dizer que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. De que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. A cruz não era um pagamento para o diabo, como infelizmente muitos erroneamente pregam. Era Deus que estava exigindo um preço pela reconciliação. E o mesmo Deus que exige este preço é o mesmo Deus que paga o preço. Pelo qual o versículo
versículo 6 nos diz que se deu a si mesmo em resgate. Deus exige e Deus mesmo providencia a reconciliação. Se nós temos alguma participação na obra de salvação, é apenas pecando, é apenas pecado. A nossa única participação é pecarmos, porque Deus reconcilia consigo mesmo o mundo, Jesus dando a sua vida por nós. Deus exige e Deus mesmo paga o resgate. E nós, se assim dissermos, temos apenas a participação de sermos pecadores. E quando nós olhamos para isso, nós reconhecemos a grandeza de Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus. E já citei aqui em todas as minhas pregações, e vou citar novamente Romanos capítulo 5 e versículo 8, em que Deus, sem que ninguém constrangesse, sem que ninguém obrigasse, deu prova do seu amor para conosco, pelo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. De que Deus, sem que nenhuma força externa colocasse sobre ele a sua obrigação, mas Deus prova o seu amor. É um fato, é uma prova de que Deus nos ama, quando Cristo morreu por nós, não porque éramos bons, não porque somos religiosos, temos boas práticas, um bom caráter, não, porque éramos pecadores e precisávamos nos reconciliar com Deus. E somente Cristo, somente por Cristo, é possível o homem se reconciliar com Deus. E não há nenhum outro modo, nenhum outro método, nenhuma outra pessoa, nenhum outro nome, nenhuma outra possibilidade. Única e exclusivamente Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, morrendo na cruz do Calvário. Sei que parece que é chovendo molhado pregar sobre isso, porque nós ouvimos semanalmente, mas é isso que é o nosso fundamento. Se precisássemos ouvir todas as semanas, e precisamos ouvir todas as semanas, precisamos, como vida espiritual individual, nos lembrarmos disso, que o nosso relacionamento com Deus não se baseia naquilo que nós fazemos ou não fazemos, naquilo que nós temos ou não temos, se baseia única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Então, se eu orei menos essa semana ou orei mais, não faz diferença, Deus me ama do mesmo modo, porque Ele vê Cristo em mim, Ele não vê aquilo que eu faço. Nós precisamos nos lembrarmos disso semanalmente. Zwingli, quando escreve as suas 67 teses, em 1523, na terceira tese ele diz assim: Cristo é o único caminho de salvação para todos que foram, são e serão salvos. Cristo é o único caminho para aqueles que foram, são e serão salvos. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque nós temos um firme fundamento, meus irmãos, porque o nosso Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há sombra de variação, nele não há mudança. O seu sacrifício foi perfeito, eterno e suficiente. Precisamos descansar na pessoa e na obra de Cristo. Diz mais: a vida está somente em Cristo, e fora dele só existe morte. A vida está em Cristo, e fora dele só existe morte. Em 1 João, o apóstolo vai dizer: quem tem o Cristo tem a vida. Quem não tem o Cristo não tem a vida. E Zwingli diz isso: a vida está somente em Cristo e fora dele só existe morte. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Se nós não estivermos em Cristo, nós não temos a vida. Precisamos estar firmados nele. Vamos ler 1 João,
capítulo de número 5, versículo de número 11. Primeira João, capítulo 5, verso número 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Em Cristo nós temos a vida eterna. E essa vida eterna nós não desfrutamos apenas no porvir, nós já desfrutamos ela aqui nessa terra, a partir da nossa comunhão com Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz que nós estamos com Cristo nas regiões celestiais, que nós já estamos desfrutando da eternidade, quando nós temos o nosso relacionamento com Cristo. A eternidade vai ser um período de glória, glorioso, extraordinário, pelo qual Tito 2,13 vai dizer: é a bem-aventurada esperança do cristão. O que? A manifestação do nosso Senhor em glória. Vai ser a plenitude. Mas enquanto não chegamos lá, nós já desfrutamos da presença de Cristo aqui. O Espírito Santo que fala aos nossos corações, que aplica as verdades da Escritura em nós, que como o apóstolo diz, vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, mas vivemos no meio desta geração, desfrutando da presença de Cristo, que o poder do Espírito Santo, Ele está conosco, Ele está nos dando a certeza da nossa salvação. Por isso que então, 1 João 5,13 diz: para que saberdes que tendes a vida eterna. Não que vocês terão, vocês já têm a vida eterna, a certeza da salvação, porque está baseado em Cristo, que é a nossa vida. Ele é a nossa vida diária, é o nosso alimento, é a presença dele em nós através do seu Espírito, que faz com que nós não venhamos nos tornar corruptos e perversos, como esta geração. Diariamente precisamos nos lembrar disso. Separei alguns pontos mais específicos para nós tratarmos. Não sei se vai dar tempo, mas vamos iniciar. Primeiro ponto: Cristo e a cruz. Eu não vou ler os textos porque alguns que nós lemos é bem específico quanto a isso. Deus é conhecido e adorado na cruz. Na cruz somos completamente perdoados. A teologia da reforma é centrada na cruz e no sacrifício remidor de Cristo. Como eu falei na introdução, a cruz é central à fé cristã e às Escrituras Sagradas. Segundo ponto: Cristo e a salvação. Vamos ler Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler duas partes do capítulo 2. Eu não sei na versão de vocês, na minha diz assim o título: do pecado para a salvação pela graça. Do pecado para a salvação pela graça. Havia um abismo que separava, que nos reconciliou com Deus. É a cruz de Cristo, que nos tirou de uma vida de pecado, miséria, condenação eterna, para uma vida de graça com Deus.
Nós temos um problema. Versículo 1, 2 e 3. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O problema, estávamos mortos nos nossos pecados. Acerca da salvação é um grande problema, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Em todas estas questões que o apóstolo coloca, segundo o curso deste mundo, sendo guiado pelas obras da carne, sendo guiados como filhos da desobediência, filhos da ira. Este é um problema grave. Mortos nos nossos pecados. Mas então nós temos a solução. Versículo 4, 5, 6 e 7, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. O problema, morte, por causa dos nossos pecados. A solução, vida, através da cruz de Cristo. Por isso essa expressão ela é tão necessária. Somente por Cristo. Somente por Cristo nós somos salvos. Somente por Cristo nós temos vida. Somente pelo grande amor com que Deus nos amou, sendo rico em misericórdia, através de Jesus Cristo, nos deu vida juntamente com Cristo. A solução de Deus é essa. Por meio da morte de Cristo, recebemos tudo que precisamos para entrar em uma correta relação com Deus. Por meio de Cristo, tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós fizemos dentro da nossa vida cristã vem dele. A nossa vida com Deus, em Deus, é exclusivamente vinda de Cristo. A parábola, ou quando ele fala acerca da videira, quebra-se o galho, tira ele da videira, ele seca e morre, porque o galho não tem vida em si mesmo. Assim somos nós, meus irmãos. Estamos enxertados em Cristo, a videira verdadeira. A nossa vida não vem de nós mesmos, vem dele. Se não estivermos nele, nós não temos vida. Não teremos paz e comunhão com Deus, se não for exclusivamente por meio de Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em terceiro lugar, Cristo e a igreja. Uma citação de Lutero: quando a cruz deixa de ser central à igreja, esta deixa de ser uma igreja e se torna mera caricatura. Quando a cruz deixa de ser central à igreja, não se é mais igreja. É uma caricatura do que seria uma igreja. Por todas estas questões, Cristo é quem dá vida à igreja. A comunhão que hoje temos não é porque somos pessoas amáveis, que gostam de se amar, que gostam de estar junto, de vir para cá ouvir o Evangelho. Essas coisas são verdadeiras? São, mas porque Cristo está em nós.
Senão nós seríamos fofoqueiros, birrentos, um querendo ser maior e melhor do que o outro. Se não somos assim, é porque a vida de Cristo está em nós. Porque a cruz de Cristo, porque nós olhamos para o sofrimento de Cristo e pensamos que pompa havia naquele sofrimento. Como posso eu querer ser alguma coisa se Ele, que era todo-poderoso, se vestiu de um humano sem formosura e se estendeu até aquela cruz? Quem sou eu para querer ser alguma coisa? A igreja é responsável pela mensagem de reconciliação. A igreja recebe de Cristo tudo o que precisa e tudo o que tem, mas não recebe para ser egoísta em si mesma. Mas Deus colocou sobre nós uma mensagem, e esta mensagem é de reconciliação. Vamos ler mais um texto. 2 Coríntios capítulo 5. Verso de número 19 e 20. Vamos ler desde o 18. Um texto maravilhoso sobre o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós temos uma mensagem como igreja cristã, e dizer ao mundo que o mundo precisa se reconciliar com Deus, que Deus, através de Cristo, estava reconciliando o mundo com Ele, e Deus deu à igreja, a nós, esta mensagem, esta responsabilidade de sermos embaixadores, representantes da mensagem de Cristo, de que Deus está reconciliando consigo o mundo. Cristo e a igreja. A igreja existe para pregar o Cristo crucificado. O Cristo crucificado é a mensagem da igreja. Amém. Glória a Jesus. Não é o Cristo que enriquece. Não é o Cristo que deve ser consumido quando precisamos algo, quando queremos algo. Não é o Cristo que vai satisfazer as suas necessidades, os seus egoísmos. Não é o Cristo que vai satisfazer as nossas birras, aquilo que nós achamos que Ele tem que fazer. Não. A mensagem da igreja é o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. É este Cristo que hoje as pessoas olham e fazem dele motivo de chacota. É esta a nossa mensagem. É essa a nossa pregação, o Cristo crucificado. É isso que a igreja tem como mensagem. Vamos para o quarto ponto. Seguindo em sequência, Cristo e a pregação. O papel dos pregadores é pregar o Cristo crucificado. A pregação tem que apontar para o Cristo crucificado, que tira o pecado do mundo. É maravilhoso ser cristão, porque a vida de Deus flui em nós. Nós temos o Filho e nós temos a vida. É maravilhoso, meus irmãos, sermos conscientes dos nossos pecados, porque a Bíblia Sagrada nos diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento de muitos, que não enxergam os seus pecados. Mas Deus, como se tirasse as escamas dos nossos olhos, desvendou sobre nós a realidade do nosso pecado.
E, portanto, a pregação tem que apontar para o Cristo que tira o pecado do mundo. É isso que um pregador deve pregar. É esta mensagem que ele tem que dizer e apregoar às pessoas. Que Cristo tira o pecado do mundo. Uma igreja fracassada é aquela que abandona a pregação centrada na cruz de Cristo. É uma igreja que ela abre concessões na sua mensagem para agradar as pessoas, para angariar mais membros. É uma mensagem que afaga o ego, mas que não confronta o pecado. A igreja fracassada abandona a pregação da cruz. Por isso que nós temos um norte quando nós nos sentamos para ouvir a mensagem. Ela tem que se direcionar para a pessoa de Jesus Cristo. Quinto ponto. Cristo e o sofrimento. Cristo crucificado nos ensina que Deus deliberadamente escolhe ficar ao lado das pessoas em sua dor. Cristo e o sofrimento nos mostra que o sofrimento faz parte da vida cristã. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Cristo que sofre, o Cristo que padece. Por isso que Deus escolhe, essa expressão eu achei interessante, escolhe ficar ao lado das pessoas em sua dor. Eu li um livro do Franklin Ferreira, Pilares da Fé, e sobre o sofrimento ele conta uma história que eu vou tentar resumir rapidamente. Uma moça que acaba por se acidentar e ela vem a ter os seus movimentos impedidos, os movimentos do seu corpo. E ela estava em agonia com aquela situação. Pelo que eu entendi da história, ela só movimentava a cabeça. E uma amiga sua, estando com ela no momento da dor, em silêncio, ela orando, e ela falou para aquela moça que Cristo um dia esteve que nem ela, com seus movimentos impedidos e paralisados, quando ele estava naquela cruz. Então, por isso que Cristo sabia a dor que ela estava sentindo, porque Deus está ao lado das pessoas em sua dor. E aquele pensamento, aquela mensagem foi um alento para aquela pessoa doente, porque ela conseguiu ver que Deus também sabia a dor que ela estava passando. William MacDonald, ele diz que certa feita, quando ele foi indagado por alguém falando sobre a soberania de Deus, e alguém lhe perguntou: onde estava Deus enquanto acontecia o holocausto? E ele, em silêncio, logo em seguida responde: Deus estava sofrendo com o seu povo, porque Deus sofre com as pessoas em sua dor. É Cristo e o sofrimento naquela cruz. A cruz lembra que não há um único sofrimento que padeçamos que Deus em Cristo não tenha padecido. A cruz nos lembra que quando nós sofremos, Deus também sabe o que é sofrer, quando Cristo estava naquela cruz. Por isso que Hebreus diz: nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele sabe o nosso sofrimento, porque a semelhança de nós, ele padeceu todos os sofrimentos sem pecado, mas ele sabe o que é sofrer. Cristo matou a morte ao ressuscitar, e nós venceremos este último inimigo quando Cristo vier em glória. Quando Cristo morreu, ele matou a morte. Quando Cristo ressuscitou, a morte não tinha poder sobre ele. E Paulo vai dizer em Romanos que se habita em nós o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito nos vivificará.
Cristo venceu a morte, Ele matou a morte quando Ele morreu e ressuscitou. A morte é o último inimigo a ser vencido. E nós também venceremos este inimigo quando Cristo voltar em glória. Quando nós entenderemos o propósito do nosso sofrimento. Nós não somos masoquistas. Então quer dizer que toda vez que eu sofrer, eu tenho que gostar. Não. Mas nós temos que ter a consciência que quando sofremos, Deus está conosco no nosso sofrimento. E isso é acalentador na hora da dificuldade. Rapidamente, em 2 minutos, vamos concluir. Primeiro, algumas implicações de tudo brevemente que nós falamos. Cresceremos na vida cristã somente quando vivemos de modo obediente, em sujeição ao governo de Cristo. A nossa vida cristã só cresce, meus irmãos, quando nós nos sujeitamos ao governo de Cristo. Eu posso saber toda a teoria, eu posso saber todo o conhecimento, toda a base das Escrituras acerca de Cristo, mas não adianta nada se eu for como um homem imprudente, que ouve estas palavras e não as pratica. Cresceremos na vida cristã quando nós estivermos debaixo do governo de Cristo. Segunda implicação: o Evangelho é uma mensagem de somente Cristo, porque desde o começo até o fim está relacionado com o que Cristo é e o que Ele realiza fora de nós, por nós, em nós e em nosso lugar. A mensagem do Evangelho é sobre Cristo, não sobre nós. É sobre Ele, não sobre nós. E nós precisamos estar ligados nele, na vida dele, para que possamos desfrutar daquilo que Ele realizou por nós. Perguntas: você ama e vive somente Cristo? Ou esporadicamente nós tomamos o governo da nossa vida? Senhor, até aqui é contigo, a partir daqui eu assumo. Você tem aprendido a conhecer a Cristo de modo pessoal, individual, experimental, como seu Senhor e Salvador, conforme as Escrituras? Nós temos nos relacionado com Cristo de uma forma individual, pessoal, experimentando aquilo que as Escrituras nos falam acerca de Cristo? Quarta pergunta: você já aprendeu que Cristo é mais do que um modelo que devemos imitar? Os ensinamentos de Jesus são bons. Aquilo que Jesus falou deve ser, acerca da ética, da moral, deve ser imitado. Será que você passou desse estágio? Mais do que um santo Cristo que lhe dá saúde e riqueza, já aprendeu que em termos de salvação, Jesus Cristo é tudo que um pecador precisa? Mais do que aquilo que Ele pode nos dar, e aquilo que Ele fez, é tudo que o pecador precisa. Podemos não ter muita coisa nessa vida, mas algo que o mundo e ninguém pode nos tirar: de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele é tudo que um pecador como nós precisamos, e nada mais. Vamos nos colocar em pé. Renata, eu não pedi, mas vê se tu acha, acho que tem o catecismo aí. Eu queria abrir somente a pergunta 1 para nós encerrarmos. Acho que esse é o explicativo, não é esse. Eu leio para os irmãos. Obrigado. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 1: qual é o seu único consolo na vida e na morte?
qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso, libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto, de coração, para viver para Ele de agora em diante. Cristo é o nosso único consolo na vida e na morte. Não pertencemos a nós mesmos. Ele nos comprou com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Vamos orar. Ó Senhor, bendito seja o Teu nome sobre todos os nomes. Glória ao Teu nome, Senhor Jesus. Tu és digno de ser adorado no céu, na terra, embaixo da terra. Aleluia. Porque não há outro nome entre os homens pelo qual possamos ser salvos a não ser o nome de Cristo. Somente Cristo, somente o Senhor pode nos dar a vida que nós temos desfrutado em comunhão contigo, o consolo do Teu Espírito, a certeza da salvação. Ó Pai querido, obrigado, Senhor, pela cruz do Calvário. Obrigado a Deus, porque a cada um que está aqui nessa noite, Tu reconciliaste contigo. Aleluia. Não éramos merecedores, não somos merecedores, mas fomos enxertados na videira verdadeira. Fomos enxertados, recebemos de Cristo esta vida. Obrigado, Senhor, por esta congregação, por estes irmãos, por cada filho Teu que está aqui nessa noite. Obrigado pelas Escrituras Sagradas que nos diz que Cristo morreu conforme as Escrituras, que tudo apontava para Ele e tudo é desdobramento dEle. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Usamos aqui as palavras do apóstolo Pedro. Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós, que nada nem ninguém possa nos tirar a alegria da salvação, possa nos tirar, Senhor, o refrigério na alma dos pecados perdoados, da comunhão com a Tua igreja, da mensagem que temos ouvido, de que Cristo padeceu por nós, pela vontade de Deus Pai. Senhor, que essa mensagem chegue até o coração dos meus irmãos, que tudo aquilo que eu não consegui transmitir pela minha falha, pela minha fraqueza, que o Teu Espírito Santo traduza no coração deles verdades incontestáveis do Teu Espírito, venham ficar gravadas nos nossos corações, que não há nada e nenhum outro pelo qual possamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Tu sejas o Rei na nossa vida e nessa igreja, hoje e sempre. Nós Te pedimos, Senhor, esteja conosco, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus.